No Descomplicar a Juventude de hoje vamos abordar o tema saúde mental. Ansiedade, burnout, depressão, transtornos alimentares, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo são apenas alguns dos vários nomes. Nomes de doenças que estão cada vez mais presentes na sociedade atual, embora não as vejamos. Há quem as sinta e com elas lide todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Para descomplicar este tema, vamos contar com a ajuda da doutora Ana Sofia Fragata. A doutora Ana é psicóloga clínica e tem especialidade em intervenção familiar e em proteção de crianças e jovens. Bem-vinda. Obrigada. Talvez eu comece por perguntar se pedir ajuda, hoje em dia, ainda é um tabu. Pedir ajuda ainda é um tabu. Pedir ajuda acaba por ser um grande problema na vida das pessoas, porque as pessoas têm uma grande dificuldade em perceber quando precisam da ajuda e onde é que podem procurar essa ajuda. Pedir ajuda acaba por estar aqui muito associada àquilo que nós acreditamos e às crenças dos outros, à nossa sociedade. E por isso fica muito difícil pedir ajuda. É um tabu, infelizmente, como tantas outras coisas que nós vivemos hoje em dia ainda, mas é um tabu que já devia não ser, porque efetivamente cada vez é mais recorrente locais onde podemos pedir ajuda. Não devemos só dirigir-nos a uma clínica, a um centro de saúde, há muitos sítios onde podemos procurar ajuda, mas sim, ainda é um grande tabu. E já em relação aos resultados que se pode ter com a psicoterapia, há que procurar a ajuda de um psicólogo logo quando se começa a sentir alguns sinais ou as pessoas se deixam, na maior parte dos casos, chegar a um estado muito mais grave, tem melhores resultados se for efetivamente tratado de forma preventiva? Sim, efetivamente tem melhores resultados. No entanto, nós só percebemos que temos um problema quando já temos um grande problema. Quando nós procuramos ajuda, geralmente já é numa fase muito avançada. Nós, os adultos, os jovens, cada vez mais também procuram ajuda, o que é excelente. No entanto, enquanto adultos, nós podemos ter um papel muito preventivo com as crianças, porque a saúde mental também se foca muito nas crianças, não só nos adultos. Por isso, se nós tivermos este papel mais preventivo e procurarmos ajuda o quanto antes, melhor. A psicoterapia e a terapia têm resultados incríveis. Tudo depende do comprometimento das pessoas, depende da vontade em querer mudar, mas depende também muito de quem está à volta dessas pessoas, do suporte, da comunidade e da consciência que é isto da saúde mental. Isso é muito interessante porque, por exemplo, os pacientes não podem ter a esperança de que apenas o trabalho do psicólogo ou do psiquiatra funcione. As próprias pessoas também têm de se comprometer com a resolução do problema que têm. Exatamente. Indo contra isto, aceitar a própria doença é um dos passos mais importantes para a sua também resolução? Sem dúvida. Aceitar a doença e sentir que efetivamente temos suporte, que temos apoio nos outros, que não é uma coisa assim tão anormal. Okay? A doença mental está presente em cada um de nós, em todos nós, e todos nós podemos ter tendência a desenvolvê-la ou não. Depende se nós temos aqui capacidade e mecanismos para gerir as nossas dificuldades ou se em determinado momento da nossa vida nós sentimos que não temos essas capacidades. Por exemplo, na pandemia, de há 2 anos para cá, todos nós tivemos ligeiros sentimentos de depressão, todos nós sentimos tristeza, não é? Todos nós tínhamos noção e ansiedade com o que é que poderia vir a acontecer. Necessariamente não tem que ser doença mental, não é? Porque a doença mental é alguma coisa que depois fica, deixa marcas e com a qual nós não conseguimos lidar. Porque efetivamente deixa-nos sem saber o que fazer, sem conseguirmos trabalhar, sem conseguirmos estar com os nossos amigos, já nada faz sentido, não é? Isto sim é a doença mental. No entanto, saúde mental todos nós temos, melhor ou pior. Portanto, efetivamente, nós identificarmos o problema, percebermos que queremos ser parte da resolução do problema, mas depois faz todo o sentido que nós procuremos, lá está, a ajuda especializada. Ainda assim, há uma série de nuances ao nível da psicoterapia que fazem toda a diferença. O comprometimento, a procura da ajuda de alguém que é especialista na situação, também a procura e a continuidade deste tratamento, ok? Nós não fazemos milagres numa sessão. Claro. Eu costumo dizer que a primeira sessão serve para nós conhecermos a outra pessoa, estabelecermos a ligação de confiança, não é? Perceberem as pessoas que podem contar connosco, que há ali todo um momento de confidencialidade. Às crianças costumo dizer que eu sou muito boa a guardar segredos. E por isso, ali é o momento de nós termos os nossos segredos. E por isso, havendo aquele espaço, claro que sim, há momento de reflexão, há capacidade para resolver os problemas, não é? Mas a outra pessoa tem que estar muito envolvida. Se nós só procurarmos a terapia em função daquilo que os outros acham, ou porque é moda, também estamos um bocadinho a surgir nesse parâmetro. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso?
Eu acho que não é moda. Eu acho que a terapia faz bem a toda a gente. Até eu tenho momentos em que preciso da minha terapia, não é? Portanto, a terapia serve para nós nos resolvermos internamente. Não serve só para nós resolvermos alguma coisa que temos num momento. Não é uma constipação, ok? Sim. Nós, quando precisamos de terapia, temos mais qualquer coisa que nós precisamos de resolver cá dentro. Há coisas que vêm desde os nossos primeiros momentos de vida, da nossa vinculação com os nossos pais. Há coisas que surgem depois do relacionamento social com os outros, comportamentos aprendidos, coisas que nós vamos vivendo. E depois depende da forma como nós encaixamos isto internamente na nossa vida. E por isso nós podemos ou não desenvolver aqui a capacidade e a necessidade de procurar esta terapia. Já falando, e até pegando aqui em duas coisas, falamos aqui na parte da confidencialidade. É uma parte muito importante a ser ressaltada, porque como jovens, eu por exemplo já tive duas experiências com duas profissionais diferentes, das duas vezes em que procurei ajuda. Na primeira era mais jovem e efetivamente não havia uma confidencialidade total, embora a confidencialidade só pode ser quebrada em certos casos. Em casos muito específicos. Sim, e muito graves. Muito graves. E naquele caso não era o caso. E depois deixei de ter esse acompanhamento aqui no centro de saúde, porque a saúde mental ainda não é uma área muito desenvolvida. E agora, no ano passado, voltei a pedir esse acompanhamento ao Serviço Nacional de Saúde e tive no Hospital de Évora, e foi uma experiência totalmente diferente. Como jovem, e acho que também é uma preocupação a todos os jovens que lá estão em casa, é que ressaltar que tudo o que é dito nas sessões fica nas sessões e que não vai haver algum problema se os pais quiserem saber ou se os pais quiserem se intrometer no trabalho que está a ser desenvolvido. E não sei, vou aliar também a esta pergunta, porque já que falamos aqui no caso dos jovens, que jovens é que são também mais vulneráveis a este tipo de doenças e a desenvolverem os estados de depressão, ansiedade e tudo mais? Ok. Eduardo, falaste numa coisa que é muito importante, a questão dos cuidados de saúde primários, porque tu conseguiste ter acesso a essa consulta, foi muito bom a nível do Sistema Nacional de Saúde, mas nós neste momento temos um rácio de um psicólogo para 41 mil habitantes. Portanto, há uma grande dificuldade em conseguirmos aceder a todas as pessoas. Efetivamente, foi muito bom tu teres conseguido com alguma brevidade, mas realmente acho que é uma grande lacuna que nós atualmente vivemos. E talvez por aí acabamos por pecar um bocado e acabamos por os jovens afastarem-se cada vez mais ao nível dos cuidados de saúde mental também, porque também nem todas as pessoas têm a possibilidade de pagar um processo terapêutico a nível privado, não é? E esta tem sido aqui uma grande luta que nós temos feito de permitir o acesso de todas as pessoas aqui um bocadinho aos cuidados de saúde mental. Efetivamente, os jovens que procuram mais ajuda e que têm mais tendência para desenvolver algum tipo de doença ou de perturbação ao nível mental são aqueles jovens que acabam por ter maior isolamento, que têm maiores dificuldades em conseguir lidar com os outros, com o relacionamento com os outros, acabam por ser mais vulneráveis à crítica do outro, são pessoas que só por si, a nível de personalidade, já são mais vulneráveis elas também e que têm as características de personalidade que acabam por disputar aqui situações de maior vulnerabilidade depois ao nível social, ao nível familiar, e por isso são esses jovens que podem, mais eles concretamente, desenvolver questões de depressão, de ansiedade. A ansiedade está super presente nos dias de hoje. E por isso, esses jovens parecem-me ser aquele tipo de população que acabam por ter maiores dificuldades. Eu peço só por repetir o número que disse há bocado, quantos psicólogos temos para... Temos um psicólogo para 41 mil habitantes, a nível dos cuidados de saúde primários. Qual é o seu ponto de vista também em relação a isso? Isto é péssimo. Isto é péssimo, não é? Nós efetivamente não conseguimos garantir que a saúde mental é para todos. E efetivamente as coisas vêm da raiz, não é? Nós sabendo que há pessoas que têm aqui uma vulnerabilidade para desencadear algum tipo de questão a nível de saúde mental, se as coisas forem tratadas com maior antecipação e atempadamente, muitas delas são diagnosticadas ao nível dos médicos de família, até a nível das crianças, das equipas que vão às escolas, da enfermagem, portanto há uma série de consciencialização sobre isto hoje em dia. Mas se efetivamente as coisas não forem tratadas de raiz, nós cada vez mais estamos a criar crianças, jovens, adultos, onde temos pessoas com problemas, com dificuldades de adaptação, com dificuldades de aceitação ao nível do trabalho, ao nível das relações com os outros. E, portanto, efetivamente, esta situação de um psicólogo para 41 mil habitantes é péssima.
Sim. É péssima, porque nem todas as pessoas têm a capacidade de pagar um processo terapêutico, não é? Portanto, ainda assim, pode parecer pouco, mas pode ser muito para outras pessoas. E há pessoas que também não têm a capacidade de identificar quando precisam do processo terapêutico. Sim. Então, se não tiverem estes cuidados ao nível de saúde primários, como é que vão ter a capacidade de o perceber? Ou alguém que lhe diga? Sim. É importante dar este testemunho aqui, porque, efetivamente, há sempre receio em falarmos de nós termos acompanhamento num psicólogo. Há sempre um estigma associado e para ti que estás a ver, e há bocado toquei mesmo na parte do meu caso, porque não tenho problema algum em falar que estive, efetivamente, com acompanhamento do Serviço Nacional de Saúde. Sei que é uma raridade, que é muito difícil. Naquele caso, por exemplo, fui à médica de família, a médica de família identificou o caso e em 15 dias consegui agendamento e tive acompanhamento semanal até dezembro, de março a dezembro, e pronto, sem custos, sem ser as deslocações, obviamente, e foi bastante bom porque ao longo das sessões vai-se desenvolvendo um trabalho totalmente diferente e conseguimos sair de lá muito melhores. Mas é esse o problema, porque quando nós temos não só um psicólogo para 41 mil habitantes, também temos os elevados custos associados. O investimento é importante por parte das entidades públicas e muitas das vezes a própria doutora deve se sentir frustrada por certas pessoas não conseguirem ter acesso a esse tratamento, porque temos alguns psicólogos nas escolas que sabemos que o acompanhamento também não é nada bem feito e muitas das vezes há problemas com a presença desses psicólogos, há a presença com a procura. Há um conflito de interesses por parte dos alunos, não é? Sim. Como é que vê esse tipo de coisas? Além de só existir um psicólogo para 40 mil habitantes, os elevados custos que são associados tornam isto muito mais difícil de ser acessível. Exatamente, a questão é toda aí. Se nós tivéssemos uma capacidade e tivéssemos quem conseguisse perceber que, efetivamente, se nós começarmos a atuar mais cedo, nós conseguimos ter melhores resultados, então nós não vamos ter tantas pessoas dependentes de medicamentos a nível psiquiátrico, nós não vamos ter tantas pessoas com dificuldades a nível do trabalho, a pedir baixas médicas porque não conseguem suportar ao nível do trabalho. Efetivamente, se isto fosse tudo tratado o quanto antes, não é? Se isto fosse verificado e atestado o quanto antes, tudo seria diferente. A nível dos jovens, realmente pode haver aqui um conflito de interesse a nível da escola, do trabalho com a escola, porque os psicólogos que lá estão também não conseguem dar resposta a tudo o que está a acontecer e, efetivamente, há uma série de programas que têm que desenvolver, portanto, e pode haver este conflito com os jovens porque são pessoas que estão muito presentes na vida deles. Portanto, não só na escola, que é onde o jovem passa mais tempo hoje em dia, não é? Mas também estarem depois ao nível do privado, porque mesmo que se tente depois procurar, acaba por haver aqui esta dificuldade em gerir a tal confidencialidade que falavas há pouco. Efetivamente, é difícil para os jovens acreditarem que há confidencialidade ou que não há confidencialidade. Sim, nós os psicólogos somos abrangidos por um código ético e nós temos que o correr à risca, não é? E isto faz todo o sentido que assim seja, porque quem nos procura também não pretende que estejamos a falar ou que divulguemos aquilo que as pessoas nos dizem. Quando as pessoas me procuram, eu costumo dizer assim, eu não sou de cá, porque geralmente as pessoas têm aquele hábito, então, mas é daqui, nunca a tinha visto, eu não sou de cá. Pronto, quebra-se logo uma grande barreira. Porque é um sítio pequeno, as pessoas conhecem-se umas das outras. E depois será que... Não. Então, mas se calhar até conhece o meu marido, ele trabalha... Não quer saber. Olha, e também não conheço, porque eu não frequento, não é? Quase indígena. Na tentativa das pessoas perceberem que, efetivamente, isto da confidencialidade é muito real e é uma coisa que, para nós, tem que ser seguida muito à risca. É isto que faz parte do nosso trabalho, porque senão seríamos só pessoas para conversar, não é? E nós não somos só pessoas para conversar. Nós somos pessoas que queremos dar mecanismos, estratégias, somos formados nisto, não é? Portanto, nós queremos realmente dar ajuda, nós não damos palmadinhas nas costas, pois está tudo muito difícil, eu compreendo a vida, pois... Não é isto que nós procuramos fazer. Nós temos a necessidade de chamar à razão, nós chamamos à razão. Nós temos a necessidade de dizer as coisas não estão a correr bem. Se calhar é melhor não correr esse caminho. Vamos lá pôr as coisas de outra forma. É isto que nós fazemos e por isso temos de ser pessoas idóneas, não podemos ser amigos, não é? Não podemos ser companheiros, não podemos ser conhecidos. E é um bocadinho por aqui. Isto às vezes também acaba por causar alguns problemas, porque por muito que nós não queiramos, nós acabamos por ter uma vida pessoal no local onde trabalhamos, a maior parte das vezes.
E pode ser um problema quando as pessoas se cruzam connosco no supermercado e ficam a olhar como, mas falo, não falo? Eu deixo isto sempre na mão da outra pessoa, que é, se quiser fala e eu falo, se não quiser não fala. Eu também acredito que nem toda a gente saiba aquilo que nós fazemos, não é? Mas há sempre este problema com a confidencialidade. Ainda é um grande tabu também, a par das consultas de psicologia. Mas por isso nós reforçamos quase todas as consultas. Muitas vezes há crianças que temos que levar quase todas as sessões a dizer: tu sabes que eu não conto os teus segredos, estás à vontade para falar comigo, preferes desenhar em vez de dizer. Isto acontece com muita regularidade. Certíssimo. Doutora Ana, quem vê caras não vê corações nem a forma como nos sentimos. A minha questão é, a que sinais é que os pais, os avós, os amigos devem estar atentos? Devemos estar atentos, sobretudo, a pessoas que estão num grande processo de isolamento, pessoas que não querem tanto contacto ao nível social, mas também ao nível familiar, pessoas que comecem a demonstrar sentimentos e aqui alguns comportamentos mais ansiogénicos, está bem? Questões mais relacionadas com a ansiedade, pessoas que comecem a desenvolver comportamentos repetitivos, pessoas que tenham aqui alguma dificuldade em conseguir lidar com aproximações de outros, pessoas que desenvolvam aqui um grande apreço, quase umas pequenas obsessões pela internet, por o contacto social apenas através das redes sociais, pessoas que comecem a demonstrar dificuldade em dormir, em alimentar-se corretamente. Okay. Que estejam mais tristes, que estejam também às vezes muito histriónicas, também temos muito isto, pessoas que começam a exteriorizar demasiado o que sentem, também pode ser sinal de questões ao nível e de perturbação psicológica. E quando falamos já, quando nos apercebemos dos sinais nos jovens, muitas vezes os pais, os avós e etc. consideram que um jovem envergonhado é um jovem que pode estar com algum problema ou um sinal de algum problema ser muito envergonhado. Desvalorização, não é? Esta é uma leitura correta ou incorreta? Um jovem envergonhado pode estar efetivamente com algum problema de saúde mental? Pode, efetivamente pode. Ele pode não ter capacidade de exteriorizar isso à família dele, não é? E àqueles que lhe são mais próximos, também em função de não estar tanto à vontade para o dizer. Nós temos características de personalidade, naturalmente, pessoas mais envergonhadas, pessoas que gostam mais de exteriorizar aquilo que sentem, mas isso não é sinal sempre de doença mental, mas também deve ser um alerta, ok? Isso naturalmente tem que estar associado a outras questões, não podemos só dizer que é uma pessoa envergonhada. Se dissermos que é uma pessoa envergonhada, que gosta muito de estar no canto dela, mas que não se alimenta bem, que tem dificuldades em dormir, portanto que as coisas, que anda às vezes um bocadinho mais abatido, não parece a mesma pessoa, ouço muito isto, ele não parece a mesma pessoa. Ok, então se não parece a mesma pessoa, passa-se qualquer coisa, não é? Alguma coisa desencadeou aquele processo. Isso é muito interessante porque a doutora Ana também estava a falar nas pessoas que são mais extrovertidas e muitas vezes quando os familiares, os amigos se apercebem, ficam muito admirados porque parece que era uma pessoa tão alegre, uma pessoa tão feliz e afinal tinha algum problema mental. De facto, as pessoas mesmo quando são mais extrovertidas também podem sofrer de algum problema, não é verdade? Claro que sim, até porque as pessoas internamente podem estar destruídas, não é? Sim. Nós podemos apresentar uma coisa e sermos outra completamente diferente depois. Podemos, nos nossos momentos mais recatados, não é? Nos momentos em que estamos mais isolados, sentir-nos mais tristes, mais sem capacidade de socorrer e de fazer aquilo que é suposto, de responder às expectativas dos outros, e isto é o suficiente para se desencadear aqui alguma questão a nível de personalidade. Mas uma coisa? Não, é porque senão eu queria perguntar se tocou aqui na parte dos pais e dos familiares, de não existir o à vontade. O que é que falta para não existir essa à vontade? Porque é que muitos jovens não sentem o conforto em casa? Os pais podem ser os causadores também das perturbações e dos jovens começar a sentir não só desvalorizado, como frustrado, sentir pressão, porque sabemos que os próprios pais muitas vezes, além da pressão que é exercida não só pela escola, dentro de casa também temos esta pressão do tens de estudar, tens de tirar boas notas, ou seja, acontece na escola, acontece em casa. Isto pode ser efetivamente um problema. Os pais serem muitas vezes os causadores do problema e também disputarem uma falta de confiança e uma falta de à vontade entre os filhos e os pais, os avós e os netos. Okay. O que é que acha? Eu acho que é importante que os pais percebam que os pais são pais, ok? E que é importante que eles tenham esta noção deste limite e desta barreira.
que ainda assim já abrange muita coisa ser pai. Portanto, já exige muito daquelas duas pessoas. Portanto, efetivamente, não tem que ser mais nada. É melhor às vezes deixarmos para quem percebe daquilo, ok? E procurar junto de outros. É importante que os pais percebam que são sempre objetos de confiança, que são sempre pessoas em quem eles vão depositar as suas maiores tristezas, as suas maiores dificuldades, as suas maiores ansiedades, mas efetivamente esgota-se naquele papel de pai, ok? Portanto, é importante que a partir daqui consigam também ser eles os primeiros instigadores da procura de ajuda, não é? E consigam ser eles a disputar aqui todo um caminho de recuperação, digamos assim. Naturalmente que os jovens acabam por não ter tanto esta capacidade da procura de ajuda. Às vezes percebem que alguma coisa não está bem, procuram até, por exemplo, o psicólogo da escola, mas depois há sempre esta questão da pressão escolar e olha, mas se não estás a ter boas notas, realmente temos que cortar aqui com o telemóvel. Se não estás a ter boas notas, tens que te aplicar mais, tens que estudar mais. Ok, e então porquê é que ele não está a ter boas notas? O que é que se passa quando ele está a estudar? Será que não se consegue concentrar? Será que não anda a dormir bem? Será que sente a pressão efetivamente porque os outros estão a atingir os resultados que ele tanto queria e não está a ser capaz? Eu tenho uma miúda em consulta, miúda porque tem 14 anos, 14, 15 anos, e ela tem brutais crises de ansiedade. Estas crises devem-se sobretudo à pressão, não tanto que os outros lhe colocam, mas à pressão que ela própria coloca. E portanto, o outro dia estava em consulta com ela e eu disse-lhe logo, o que é mais importante para ti? Vamos lá pôr as coisas como elas são. Já temos uma relação de confiança, portanto já nos permite este tipo de questão. O que é mais importante para ti? Vamos pôr as coisas nos dois pratos da balança. A tua sanidade mental ou aquilo que tu queres tanto atingir, mas que tu ainda assim consegues atingir, só que se calhar não tanto com aqueles pontinhos que tu estavas à espera. Portanto, não é? Às tantas temos que ter esta noção. Nós podemos querer estar bem, queremos que os outros estejam bem, mas efetivamente parte deles próprios e parte deles esta capacidade de autocontrolo. A ansiedade é muito isto, releva muito para a questão do autocontrolo. Os nossos pais não nos podem ajudar a controlar a ansiedade, não é? Não nos podem dar aqui ferramentas para que nós o façamos. Portanto, parte de nós próprios. E parte de nós próprios esta capacidade também de procurar esta ajuda e de ter os mecanismos de ajuda. Eu agora estava a pensar, será que existem, crianças não tanto, mas será que existem jovens que sentem que precisam da ajuda de um psicólogo e os pais tentam demovê-los dessa ideia? Eu acredito que sim. Porque nós ainda temos aqui o estigma de quem vai ao psicólogo são os malucos, não é? Portanto, nós nunca tivemos isso na nossa família, não vais ser tu a primeira pessoa, não é? Portanto, é importante que as pessoas comecem aqui a desmistificar um bocadinho isto, não é? Porque estigmas temos associados a tudo na nossa sociedade, mas este da saúde mental é realmente muito difícil de se conseguir dar aqui a volta e fazer com que as pessoas percebam que efetivamente não há e não tem que haver estigma. Portanto, a saúde mental é um processo, todos nós temos menos ou temos mais, não é? Sim. Portanto, lá está. É importante que os pais também vão aqui tendo esta noção de que procurar ajuda para o meu filho é um ato bom da minha parte. Portanto, se eu não consigo ajudar a resolver, eu tenho que arranjar quem o faça, não é? Aquela pessoa de confiança, de referência, em quem ele possa depositar aquilo que é realmente importante. E acabamos por, se calhar, aqui, no fundo, começar a tornar isto mais atual, não é? Mais normal. Sim, lá está, porque acredito que também seja muito pela pressão social do que é que os outros vão dizer, se o meu filho, se a minha filha vai ao psicólogo, se calhar muito pela pressão social, não é? Sim. Agora gostava de trazer a tecnologia para a nossa conversa, que é, nós quando abordamos a tecnologia é sempre muito do ponto de vista negativo. E eu gostava de perguntar se a tecnologia pode ser também uma aliada na qualidade de vida de um jovem que tenha algum problema psicológico. Eu penso que sim. Eu acho que nós não podemos olhar para as coisas nem sempre como 8 nem 80, não é? Portanto, agora não podemos atribuir à tecnologia todos os problemas que estão a acontecer nos nossos jovens. Estamos no século XXI, a tecnologia vai ser cada vez mais presente na vida dos jovens, na vida dos adultos, na vida dos mais pequenos que estão a crescer, que já com 2 anos e meio conseguem fazer scroll, não é? Sim. Portanto, isto é o normal, mas cabe-nos a nós dosear aquilo que é bom. Quando deixa de o ser, aí sim pode tornar-se um problema. Naturalmente que há jovens que aprendem muito com a tecnologia. Nós temos, a nível de tecnologia, hoje em dia, instrumentos completamente adaptados para que crianças com dificuldades de aprendizagem consigam aprender como os outros e consigam ter acesso. Crianças com dificuldades a nível físico até e motor,
assim têm acesso ao que os outros meninos não têm. Portanto, acaba por ser aqui, na minha opinião, parece-me que depende da forma como doseamos as coisas e depende para que público estejamos a falar. Crianças sem perturbação de personalidade, crianças socialmente inseridas, sem qualquer questão a nível familiar, uma vinculação segura, com um bom relacionamento com os seus familiares. Não me parece problemático que usem as tecnologias. Naturalmente têm supervisão, têm uma série de regras associadas ao uso das tecnologias, mas é saudável e é bom que hoje em dia as crianças vão conseguindo perceber que é por aqui o caminho. Nós não podemos querer fechar-lhes a porta quando efetivamente isto é o nosso futuro, não é? Sim. Naturalmente, tudo tem que ser feito com supervisão. Tudo o que estamos a falar ao nível de crianças e jovens. Ao nível dos jovens, penso que deve haver aqui, naturalmente, abertura, confiança para que eles explorem as tecnologias. No entanto, deve haver aqui algum cuidado, porque temos hoje em dia coisas a acontecer que nem nós, adultos, conseguimos explicar ao nível da tecnologia, nas redes sociais, que a questão não só do bullying, que tanto se fala agora, mas de outras questões, aqueles jogos assim um bocadinho perigosos que os miúdos tentam fazer, não é? E, efetivamente, isso é um perigo, não é? Portanto, cabe-nos a nós, enquanto família, pais, backup, quem está na retaguarda, dizer assim, olha, tu podes usar, mas tu tens de ter este cuidado, ok? Se isto acontecer, vens ter comigo. Portanto, cabe-nos a nós estabelecer relações de confiança com estes jovens e estas crianças para que tudo aquilo que eles precisem venham ter connosco. E nos perguntem e questionem sem aquele problema de será que se eu questionar vai ser pior? Será que se eu questionar ainda se vão zangar comigo? Não, as crianças precisam de sentir que têm colo, que têm alguém que as ajuda, ok? Portanto, eu acho que sim, que se for doseado da melhor forma e com a evolução que nós sentimos hoje em dia, as tecnologias podem ser um bom aliado para as crianças e para os jovens. Nós falamos aqui muito de medos, e dos medos e dos medos e dos medos. Será que, efetivamente, nós conseguimos ser maiores do que os nossos medos? Eu acho que nós conseguimos ser maiores que os nossos medos. Isto tem a ver com o nosso autocontrolo, com a nossa capacidade de percepção do mundo que temos à nossa volta, e nós conseguimos ser maiores que os nossos medos, sem dúvida. Temos é que aprender aqui, lá está, a controlá-los e a conhecê-los, que é a parte mais importante. A partir do momento que os conhecemos, os nossos pensamentos automáticos negativos que tantas vezes nos dizem assim, tu não consegues. Consigo. Eu já sei quem tu és, eu já te identifiquei, portanto eu consigo. Ok? Interessante. Gostava de perguntar agora se o stress pode ser usado como nosso amigo ou simplesmente serve para dificultar a vida. Eu acho que o stress pode ser amigo. Okay. Talvez o stress barra aquela ansiedade que nos faz andar para a frente, não é? Aquela ansiedade boa, que nos faz experimentar as coisas novas, que nos faz arriscar sem medo. Eu acho que isso é muito bom. É a evolução, não é? A nível próprio, a nível individual. Se for aquele stress que não nos permite avançar, que nos deixa apáticos, sem a capacidade de experimentar estas coisas novas, aí eu penso que não será tão bom, será muito mais negativo, sim. E agora entramos aqui numa pergunta que praticamente estamos a chegar ao fim. Não sei se depois o João vai querer acrescentar mais alguma e eu estar aqui a passar uma informação errada. Mas a pergunta que nós queremos fazer, e já tocámos aqui logo ao início, é quando efetivamente sentimos que precisamos de ajuda, quais é que são os primeiros socorros emocionais a que devemos correr e desde logo sentirmos que é a coisa certa a fazer? Eu acho que antes de mais devemos nos tentar conhecer a nós próprios e se efetivamente notamos que há alguma coisa que não está bem, que está a correr fora do vulgar, ok, não é sintomas de Covid, está bem? Mas se efetivamente alguma coisa não está a correr bem connosco próprios, se estamos a sentir aquilo de outra forma, se em tempos aquela pessoa nos disse aquilo e nós encarávamos aquilo com alguma leveza, com alguma tranquilidade e agora ficamos um bocadinho descontentes e chateados, então talvez devemos ouvir-nos, ok, antes de mais, e depois devemos efetivamente procurar ajuda. Devemos procurar ajuda nos locais de saúde primários, não é? Antes de mais, os centros de saúde, alguém que seja da nossa confiança, como também podemos recorrer aos nossos amigos, aos nossos familiares, como podemos bater à porta de alguns sítios e perguntar como é que eu posso fazer isto, de que forma é que isto pode acontecer, como também podemos, através das redes sociais, hoje em dia, procurar a ajuda daqueles que estão tanto ao nosso dispor para nos responder às nossas questões.
Ainda bem que falo nas redes sociais, porque a última questão que eu tenho para si é onde é que podemos encontrar conteúdo, porque eu sei que a doutora Ana publica tanto no Facebook e no Não Instagram. tanto como gostaria, mas sim. Pois, mas sei que publica algumas coisas no Facebook e no Instagram, Sim. algum conteúdo, para poder apresentar lá para casa onde é que podemos encontrar esse conteúdo. E se também nos pode indicar sugestões, por exemplo, de livros, de filmes, também de outro conteúdo de outra personalidade que esteja relacionada com este tema. Ok, eu gosto muito de leituras e de questões relacionadas com as crianças, com as famílias. Livros, bom, podia-vos dizer imensos, mas nós temos um que é muito interessante, que é os Crianças Felizes. Vocês encontram na UC, peço desculpa, aqui a publicidade. Não há problema. Vocês encontram na UC, é muito interessante e dá-nos imensas estratégias de efetivamente como é que podemos lidar com as crianças e como é que podemos trabalhá-las da melhor forma. A nível de redes sociais, nós temos muito conteúdo que é publicado. Pronto, eu tenho a minha rede, que é muito pouco, portanto, infelizmente é o que é. Não tenho muito tempo, também tenho família, portanto todos temos, o que é muito bom. E, portanto, é importante que nós estejamos atentos a algumas redes, talvez aquelas relacionadas mais com a Ordem dos Psicólogos, aconselho vivamente a procurarem o conteúdo da Ordem dos Psicólogos, e também temos outras redes que vão aparecendo paralelamente. Eu gosto muito de uma que é o Bicho de Sete Cabeças. Ok, são conteúdos de colegas que eu tive na universidade e que acho que são bastante interessantes. Assim, ao nível de outros tipos de redes, temos a Organização Mundial de Saúde, muito importante, que vai nos dando aqui uma série de dados estatísticos que nos permitem estarmos mais conscientes daquilo que está a acontecer atualmente. E pronto, assim, a nível de filmes, não tenho assim uma grande memória. Ok, nós procuramos. Nós procurando e... Mas posso-vos dar uma lista. Mas nas redes sociais do Descomplicar a Juventude vamos efetivamente estar a atualizar a informação não só sobre este episódio, para acompanhar também tudo o que foi aqui dito. Vamos agora entrar na parte final, já que a minha voz também está aqui a dar um pouco de rouca. Quero apelar a que, se precisares de ajuda, efetivamente, procura, fala com alguém com que te sintas confortável. Se não for em casa, na escola, assistir um professor que te sintas confortável, ou outra pessoa em que possas depositar esse pedido de ajuda, para efetivamente levarem a um sítio em que possas ser tratado. Vou agradecer imenso a presença da doutora Ana. Obrigado. Eu é que agradeço, porque acho que isto faz todo o sentido e este projeto, acho que é, na minha opinião, é maravilhoso. Muito obrigado. Portanto, boa sorte e continuem. Muito Okay? obrigado. O que precisarem. Mesmo. É a mesma coisa, vamos também terminar, mas com o sentimento que haveria muito mais para falar sobre este tema, e vamos pedir que desse lado, se chegaste até aqui, que deixes na caixa de comentários se queres que nós voltemos a abordar este tema, dúvidas que tenhas, porque numa segunda temporada, talvez, brevemente teremos novidades sobre isso, poderemos voltar a abordar o tema, convidar a doutora Ana, se não tiver disponibilidade, haveremos de encontrar alguém que também consiga... Posso só fazer uma sugestão, Eduardo? Para os pais também, porque acho que é importante que os pais também tenham esta noção que também eles podem procurar ajuda. E que este podcast é super interessante ao nível dos jovens, mas eu acho que há muitos pais do outro lado. Sim, muitos pais. Sim. Na análise que nós fazemos do nosso público, reparamos que também temos uma faixa etária mais velha que nos acompanha. Dirigimos-nos aos jovens, porque pronto, claro, somos duas caras jovens que aqui estamos e ficamos muito gratos pelos elogios sempre ao nosso trabalho. E toda a equipa que está envolvida neste projeto, que são ainda algumas pessoas, não só nós, e por isso mesmo deixo também o apelo a que subscrevam o nosso canal de YouTube, já que por lá ainda estamos um bocadinho fraquinhos a nível de subscritores, mas vimos que há muitas pessoas desse lado, que deixes também o like aí no Facebook do município, acompanhes também no Spotify e que vás acompanhando também as redes sociais, Descomplicar a Juventude no Instagram e no Facebook, é o município de Montemor Novo, e as nossas redes sociais que haverás de encontrar por lá e também conversar connosco se for assim entenderes. Encontramos-nos daqui a 15 dias para descomplicar outro tema e, pelo que me parece, será bastante interessante, mas não posso ainda dar pistas, por isso fica desse lado à espera do que é que nós vamos preparar e do que é que nós podemos ainda vir a descobrir na nossa cidade de Montemor. Até já. Segundo a Sociedade Portuguesa de Saúde Mental, Portugal é o segundo país da Europa com mais prevalência de doenças do foro psiquiátrico. Mais de 1 em cada 5 portugueses sofre de alguma perturbação mental. A ansiedade é mais recorrente, atingindo 16,5% da população.
Em Portugal, 4 em cada 100 pessoas sofre de POC, perturbação obsessiva compulsiva.